Quero trazer aqui o primeiro tópico do dia. Os parlamentares denunciam foro de São Paulo e arraiá do PT ao Ministério Público Federal. Essa representação foi feita com base na lei dos partidos políticos. A deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, e o coronel Meira, de Pernambuco, apresentaram uma denúncia ao MPF contra o 26º encontro do Foro de São Paulo e o arraiá do PT. Isso aconteceu na terça-feira e ela disse a Zambelli que, dentre os líderes, existem pessoas que defendem a ditadura comunista e a unificação da América Latina. O evento reunirá diversos partidos políticos de extrema esquerda da América Latina e do Caribe a partir desta quinta-feira no Hotel San Marco, em Brasília. Sim. Já esteve nesse hotel, não? Não. Nunca fui para Brasília. Ah, olha só. Pois é. É importante, Ivan. A gente tem que visitar Brasília. Sim. Geisiane tá chiquérrima hoje, já já ela chega aqui. Na representação, eles pedem a suspensão da realização do evento de extrema esquerda e a proibição da entrada no país de representantes do Partido Comunista de Cuba, do Partido Socialista Unido da Venezuela e da Frente Sandinista de Libertação Nacional da Nicarágua. Ora, nada mais adequado, belo, justo e moral, Duda, do que você não permitir que ditadores sanguinários e os representantes dessas ditaduras desembarquem aqui no Brasil para disseminar discurso odioso. Exatamente. É importante pedir, Marco, óbvio, a Carla está fazendo o papel de parlamentar dela. Não sou nenhuma paquita da Carla, nenhuma hiperfã, mas ela está fazendo o papel de parlamentar dela. E é bom ver que isso está sendo feito, embora eu não ache que vá surtir algum efeito. Eu não acho que, de fato, vão impedir a entrada deles aqui no Brasil, porque se o próprio Nicolás Maduro já esteve por aqui sendo recebido com honras de chefe de Estado, tapetinho vermelho e continência de generais do Exército, então, assim, eu sinceramente não acredito que eles vão impedir a entrada de qualquer outro nome de esquerda. A questão é que é muito engraçado, eu acho muito engraçado que a gente sempre fala, você já estava ouvindo o Adriles, ele sempre fala, a questão que se coloca é a seguinte, todo mundo fala assim, e a questão é que, olha só, até pouco tempo atrás, até tipo coisa de 2 anos, se a gente falasse de Foro de São Paulo, lá os bolsonaristas conspiracionistas. Lá os bolsonaristas com medo do fantasma do comunismo. Mas vamos lá. Me corrija se eu estiver errada. Quem fundou o Foro de São Paulo foi o Lula com o amiguinho Fidel dele. Perfeito. Certo? Fidel, Cuba. A gente tem agora o Nicolás, da Venezuela. Fidel já partiu para outra, graças a Deus. Com certeza está lá embaixo. E agora a gente tem o Nicolás, da Venezuela. A gente tem como é o nome do ditador da Nicarágua mesmo? Daniel Ortega. Daniel Ortega, isso. A gente tem o Daniel Ortega na Nicarágua. Vão participar, tá? Eles fazem parte dessa linha de frente comunista. E qual é a situação desses países? Principalmente os países citados pela Carla. Em Cuba, a pobreza extrema assola mais de 70% da população. Eu imagino que todo mundo que já tenha visto um pouquinho de história saiba que os malucos do Fidel e do Che, principais fundadores desse Foro de São Paulo, quase explodiram a América com a crise dos mísseis de 62. A gente tem a Venezuela, do Nicolás Maduro. Mais de 90% da população abaixo da linha da pobreza e mais de 76%, se eu não me engano, abaixo da linha da extrema pobreza. A Venezuela, a mando do Maduro, passa por cima das pessoas, dos manifestantes, com tanques. A Venezuela, a mando do Maduro, tortura dissidentes políticos, inclusive as mulheres vítimas de tortura são torturadas com crime de estupro. Teve um caso que veio à mídia recentemente do marido que teve que ver a mulher sendo estuprada para que ambos fossem torturados, ela fisicamente e ele psicologicamente. Tá? A ONU reconhece as torturas, as dezenas de milhares de torturas cometidas anualmente pela Venezuela. As pessoas morrem vítimas de tortura lá. As pessoas morrem com tiro na cabeça em manifestação. Teve aquela Miss que foi assassinada lá porque estava numa manifestação. A gente tem a Nicarágua, onde o Daniel Ortega literalmente expulsou as freiras da Ordem da Madre Teresa para fora do país. A gente tem a Nicarágua, onde o Daniel Ortega proibiu mais de 3.000 procissões nos feriados católicos. A Nicarágua, onde o Daniel Ortega prendeu os jornalistas que cobriram as procissões que conseguiram acontecer.
A Nicarágua, onde padres e arcebispos ou são presos ou são deportados. Qual que é a acusação? Disseminação de notícias falsas e ataques antidemocráticos. Parece com o quê, Marco? Essa é a situação dos países que vão se reunir de mãozinha dada com o Lula no Foro de São Paulo, que inclusive foi frequentado pelo Zé Dirceu. Um pouquinho antes dele ir preso, ele foi lá e fez um show no Foro de São Paulo, em Caracas. Então não tem como dizer que isso é uma teoria da conspiração. É sim uma reunião dos principais nomes e dos principais líderes das principais regimes comunistas pelo mundo. E você sabe, né, Duda? Quem todos eles são irmãos, né? Todos. Filhos da mesma mãe. Hermanos. Filhos da mesma mãe, que se chama censura. Exatamente. Todos os ditadores são crias, são paridos pela censura. E é exatamente o mesmo método que tem sido utilizado na primeira instância da Justiça Federal, o Ministério Público contra Jovem Pan, e contra jornalistas também, que a gente tem visto, e no Supremo Tribunal Federal e TSE.